Cristiano Ronaldo sempre teve a fama de marrento e de ser aquele cara chato que sempre quer ganhar. E falando em ser chato, se para os adversários é terrível marcar um jogador que corre e tenta marcar gols durante todos os 90 minutos da partida, imagina como deve ser para os companheiros de time do Ronaldo, que tem que seguir o ritmo do robozão o tempo todo. Durante sua carreira, o CR7 já foi protagonista de algumas confusões, principalmente por ficar exigindo coisas de seu time. Hoje, você vai ver 5 vezes que o craque mostrou quem é que manda no vestiário e botou banca nos seus companheiros. Quinto lugar, Van Nistelrooy. Vamos começar com uma briga envolvendo um jovem CR7, que ainda estava longe de ser esse craque multicampeão, com uma lenda do Manchester United. Em 2006, os dois tiveram uma discussão muito polêmica em um treino. Aquela era uma época muito difícil para o robozão. Ele tinha perdido seu pai, que por mais que não fosse aquele exemplo de pai, com certeza fez falta na vida do CR7. A sorte do craque português é que nesse mesmo período, ele trabalhou com um membro da comissão técnica do United, chamado Carlos Queiroz, que também era português e que passou a dar muito apoio ao jovem Ronaldo. Ele se tornou quase um pai para o CR7. E nesse mesmo período, o robozão começou a jogar muita bola pelo United e aos poucos se tornou uma peça-chave do time. O grande problema disso é que outro jogador importante começou a se sentir incomodado com todo o espaço que CR7 estava ganhando. Sobre esse assunto, um outro membro da equipe técnica chamado Alasdair Campbell disse numa entrevista que Alex Ferguson, o treinador do United na época, já tinha percebido isso. Ferguson notava que Van Nistelrooy andava muito egocêntrico. O problema final foi quando disse que Cristiano encontrará um novo pai em Carlos Queiroz, pouco depois de seu pai ter falecido devido aos problemas com o álcool. O Carlos pediu que Nistelrooy o respeitasse e ele disse que não respeitava ninguém ali. Mais tarde, ele pediu desculpa, mas o Cristiano não aceitou, confessou Alasdair Campbell. Pois é, o cara ficou tão mordido por deixar de ser a principal estrela do time, que estava desrespeitando até as pessoas próximas de Ronaldo. Toda essa treta aí resultou numa discussão feia entre os dois craques durante um treino. Pouco depois dessa briga, o holandês foi negociado com o Real Madrid, enquanto o Cristiano se tornou aos poucos a principal estrela do time. E dizem que essa transferência aconteceu por causa dos problemas com o CR7. Para você ter uma ideia de como essa história afetou o robozão, alguns dizem que o craque até chorou quando Nistelrooy ofendeu seu falecido pai no meio da briga. E acredite, essa não foi a única treta entre esses dois craques. Na verdade, bem no começo do CR7 do United, eles tiveram outra briga durante o treino. O zagueiro Rio Ferdinand disse o seguinte sobre esse caso: Van Nistelrooy era o homem do United na época, marcava todos os gols. Ronaldo costumava receber a bola aberta pelo lado e fazer firulas. E quando Nistelrooy corria na área, Ronaldo não passava. Então ele enlouqueceu, gritando. Ele devia estar no circo, não em campo. Ronaldo ficou chateado. Ele tinha 18 ou 19 anos na época. Alguns jovens teriam desmoronado e perdido a confiança. Mas Ronaldo sabia que Nistelrooy podia estar certo, então se voltou para números, estatísticas e gols. Destacou o zagueiro inglês. E aí, torcedores, será que foi com o Nistelrooy que Cristiano Ronaldo aprendeu a ser tão marrento? Quarto lugar, Ryan Giggs. Pelo visto, Ronaldo gostava de brigar com lendas do clube, e dessa vez a confusão foi com Giggs. Pode ser difícil de acreditar agora, mas Cristiano Ronaldo já teve o costume de beber refrigerante no café da manhã. Pois é, o cara que causou polêmica com a Coca-Cola, fazendo a empresa perder bilhões em ações com um único gesto, era viciado em refrigerante. Quem diria, hein? O problema é que isso acabou irritando o veterano Ryan Giggs. Quando viu o CR7 degustando um delicioso refri, Giggs pegou a bebida e arremessou contra a parede, dizendo o seguinte para Ronaldo: "Nunca mais faça isso." Exagerado? Talvez. Mas é claro que Ronaldo não ia deixar essa história passar em branco. No próximo jogo do United, o robozão meteu um hat-trick e quando passou por Giggs, disse o seguinte: "Eu bebo o que eu quiser." Terceiro lugar, Wayne Rooney. É isso aí, Cristiano ainda caçou briga com outra lenda do United. Mas essa daqui tem uma questãozinha a mais que talvez desminta essa briga. A história começou na Copa do Mundo de 2006. Embora Cristiano e Rooney jogassem juntos no United na época, inclusive sendo muito companheiros dentro e fora de campo, durante a Copa eles eram adversários. E os dois acabaram se encontrando nas quartas de final daquela Copa. A treta toda começou quando Rooney aparentemente pisou nas, digamos que partes baixas do zagueiro português Ricardo Carvalho. Na hora da confusão, Cristiano Ronaldo deu um pique de 40 metros até o árbitro para cobrar um cartão vermelho para Rooney. E no fim, toda essa pressão deu certo
pois o atacante inglês foi realmente expulso e Portugal ganhou da Inglaterra nos pênaltis, conseguindo se classificar para as semifinais, onde acabou perdendo para a França. Mas o ápice dessa confusão toda foi quando o Ronaldo deu uma olhada para o banco de reservas e deu uma piscadinha para seus colegas. A imprensa transformou essa piscadinha aí numa confusão enorme, dizendo que Cristiano e Rooney estariam brigados e que isso geraria problemas no vestiário do United. Enfim, vocês sabem como os jornalistas exageram as coisas às vezes, né? Algum tempo depois, Cristiano deu uma entrevista dizendo que essas polêmicas foram tão fortes na Inglaterra que ele até ficou com medo de voltar a Manchester. A imprensa criou um grande drama que nunca existiu. Então, quando eu voltei para a Inglaterra, eu senti medo, não por causa de Rooney, mas por causa dos torcedores ingleses. Eles aumentaram tudo quando eu dei a piscadinha, mas não era por causa da situação com Rooney, e sim por causa de outra situação. Bem, convenhamos que essa história de que a piscadinha foi por causa de outro assunto tá meio estranha, né? Mas continuando, o português ainda disse: "Mas essa história está no passado. Eu tive uma conversa com Rooney quando cheguei em Manchester. Nós ainda somos amigos. Nós já conversamos sobre isso e ele entende o meu ponto de vista. E é claro, ele me ajudou em tudo. Ele disse: Cristiano, isso está no passado. Vamos falar do presente e ganhar títulos juntos." Concluiu o craque. Bom, resolvendo a situação ou não, a verdade é que naquele jogo entre Portugal e Inglaterra, os dois tiveram sim uma briga feia que terminou pior para Rooney. Segundo lugar, Juventus. Vamos falar agora de uma briga entre Cristiano e o elenco inteiro da Juventus. Você sabe que a passagem do craque pelo time italiano não deu muito certo, e talvez isso tenha acontecido pela falta de comprometimento dos outros jogadores do elenco. Um programa que contou os bastidores da Juve na temporada 2020-2021 mostrou um momento em que CR7 perdeu a cabeça com seus companheiros. A partida era válida pelas oitavas da Champions, e a Juventus precisava vencer a equipe do Porto para se classificar para a próxima fase da competição. O problema é que no intervalo da partida, o time italiano já estava perdendo de 1-0. E no intervalo, Cristiano soltou os cachorros no vestiário. "Vamos nos esforçar mais. Que merda! Não jogamos nada. Nada! Jogamos uma merda sempre." Quadrado até tentou acalmar Ronaldo, dizendo que ele tinha que ser um exemplo, mas o craque continuou esbravejando, dizendo o seguinte: "Eu me incluo também, mas não estamos jogando nada e temos que dizer a verdade. Essa é uma partida de Champions, temos que ter personalidade." E dessa confusão toda, Cristiano tinha razão em algo: aquele time da Juventus, por mais que tivesse potencial, não jogou nada. Primeiro lugar, Gareth Bale. Ah, eu tenho certeza que você se lembra do eterno trio BBC, Benzema, Bale e Cristiano Ronaldo. Os caras marcaram época no Real, mas não é por isso que eles não se envolveram em polêmicas também. Dizem por aí que Bale e Ronaldo tiveram alguns problemas quando o galês foi contratado. O motivo? Simples, no Tottenham, Bale jogava na ponta esquerda e queria continuar jogando na mesma posição no Real Madrid. O problema é que nesse espaço de campo jogava o Robozão. E essa briga de egos acabou gerando algumas discussões entre os craques. Na época, Rafa Benítez, que era o treinador do time, disse que esses problemas eram apenas rumores inventados pela mídia. Só que com o tempo, mais algumas coisas foram surgindo que deixaram esses rumores mais fortes. Por exemplo, quando foi renovar seu contrato em 2016, Bale exigiu ao clube merengue um salário igual ao de CR7. E pelo visto, o Robozão não gostou muito da ideia. Afinal, aquele time do Real tinha que ter um dono e uma estrela principal, e ela tinha de ser Cristiano Ronaldo. E aí, será que o Robozão estava certo nessa história? Ou tinha que deixar o jogador de golfe mais famoso do futebol exigir o salário que queria? Deixe sua opinião aí nos comentários e aproveite para deixar também aquele like. Falando em CR7, o vídeo que está aparecendo na sua tela mostra o dia em que o Robozão enfrentou o Bruxo. Essa partida parece histórica, né? Clica no vídeo que está aparecendo na sua tela para saber quem se deu melhor nesse confronto de lendas.